Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. Hoje que é aniversário da cidade paulista de Maracaí, a quase 500 quilômetros aqui da capital, na região da Sorocabana. E estes são os destaques do nosso programa. Universidades estaduais paulistas querem mais verba para instituir cotas. Estado peca na higiene e preso é refém do PCC. Pesquisa do IBGE mostra que quase metade da população com 25 anos ou mais não tem o fundamental completo. E norma obriga cartórios de São Paulo a celebrar casamento gay. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estamos recebendo o deputado Marco Aurélio, do PT, deputado Jorge Atto, do PMDB, e o deputado Elson Gasparini, do PSDB. Vamos à primeira manchete de hoje. As universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp querem que o governo do estado defina uma verba específica para financiar o programa de cotas dessas instituições. O governador Geraldo Alckmin vai anunciar a proposta final, que será levada para os respectivos conselhos universitários. Na USP, a maior do país, o projeto será encaminhado para todas as faculdades antes da apreciação do colegiado. Para informação, o orçamento do Estado para o ano que vem deve ser votado aqui na Assembleia ainda essa semana. E nessa questão das cotas, deputado Marco Aurélio, como é que fica? Já que não há essa previsão no orçamento e os reitores solicitam essa verba a mais para poder implantar o sistema de cotas. Como é que o governo fica nessa situação? Cumprimentar a todos, cumprimentar o companheiro deputado Jorge Atto, nosso companheiro Elson Gasparini, e dizer o seguinte, que o orçamento que vai ser votado amanhã, ele pode até, de repente, não ter o valor já necessário para essas cotas, mas o governo, ele dispõe de um dispositivo que se chama percentual de remanejamento. Então, o que acontece? Para que o governo do Estado atenda essa reivindicação, ele pode fazer um remanejamento e cumprir com essas despesas que são pleiteadas agora. E é importante porque uma coisa é a conquista das cotas, né? No caso aqui específico, é cotas para escolas públicas. Isso, né? Alunos oriundos das porque escolas públicas. O que vem acontecendo? Normalmente as pessoas estudam em escolas particulares, que infelizmente ganham de qualidade da pública, e aí acaba entrando na universidade pública, quando que aqueles que estudaram em escolas públicas no ensino médio não conseguem ingressar na universidade. Então, se estabelecer uma cota para as pessoas oriundas do ensino público. Agora, você tem asilo moradia, você tem outras despesas, você tem transporte, alimentação, material. Né? Então, essas despesas vêm de onde? Então, eu acho que é fundamental você ter esses recursos providos para que as cotas sejam cumpridas e viabilizadas. Senão você cumpre do ponto de vista legal, mas não viabiliza, e você pode ter também evasão no transcorrer do ano. É importante que os alunos entrem e consigam permanecer tranquilamente fazendo sua faculdade. Olha, o que me chamou a atenção, eu acho que nessa questão, a gente sempre discutiu a cota para afrodescendente, nesse momento a gente discute essa cota para alunos da rede pública, é que no último vestibular, deputado Elson Gasparini, da USP, 28% dos matriculados vinham de escolas da rede pública. É um percentual significativo, se a gente pensar na qualidade do ensino. Mas uma proporção muito menor conseguia ingressar em cursos como medicina, engenharia e direito. Então, a gente fica contente porque vai garantir a esses alunos também essa oportunidade. Você acha que vai funcionar em São Paulo? As universidades estaduais paulistas vão conseguir atender essa nova lei do Estado? Eu acredito que sim, como foi dito, a questão do orçamento faz-se uma adaptação, não haverá problema. O mais grave é a qualidade do ensino universitário no nosso país. A questão das cotas, tudo bem, eu acho que é um momento, durante um período, isso vai precisar acontecer mesmo e é necessário e justo. Mas temos com urgência de cuidar da qualidade do ensino no nosso país. Saiu agora os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. E o resultado é impressionante, a má qualidade do ensino superior brasileiro. Segundo a avaliação, 1/3
das 2.136 faculdades e universidades avaliadas pelo MEC, obteve nota de 1 ou 2, mas quase que zero praticamente. Essa é a realidade. Nós estamos, e aqui já no Manchetes Online, nós tivemos a oportunidade de citar o caso agora da avaliação que está sendo feita dos bacharéis em medicina, e metade foram reprovados. E segundo os líderes do setor, dizem que são formandos que não têm a mínima capacidade de exercer a medicina. O conhecimento básico, que é pior. O conhecimento básico. Na OAB, ela faz o exame de avaliação. 82% dos bacharéis foram reprovados, não pode exercer a atividade de advogados. Então, eu acho que é urgente que se repense o ensino em nosso país. A educação vai muito mal e precisa de um choque para poder realmente mudar essa situação. O ideal, muitos especialistas em educação defendem o seguinte, que as cotas não sejam permanentes. Enquanto não há essa qualidade no ensino, o governo tem que garantir uma política afirmativa, claro, como isonomia, tanto para alunos da rede privada quanto da pública, para negros, etc. Mas que, ao mesmo tempo, o sistema de cotas gera um certo comodismo, sem tratar de governo federal, estadual ou municipal, mas que aí fala o seguinte, já tem o sistema de cotas, para quem investir no ensino? Então fica uma polêmica aí no ar para aqueles que defendem e para aqueles que não defendem o sistema de cotas, deputado Jorge. Concordo contigo, eu também concordo em gênero, número e grau com o deputado Elcio Gasparini e também com o Marco Aurélio. Eu acho que o nosso ensino está muito a desejar. Nós temos nossas universidades, nossas faculdades com muita dificuldade. Nós temos as escolas, os colegiais, né? Primeiro, segundo, com muita dificuldade também, ensino precário. Isso faz com que o governo comece a pensar em cotas. Um aluno que está na rede pública, dificilmente ele consegue entrar nas faculdades públicas. Principalmente que as faculdades públicas são muito competidas. Ela tem uma competitividade muito grande. Todo mundo quer entrar na faculdade. São bem mais difíceis, mais disputados. Todos querem entrar na USP, claro. Querem entrar nas universidades, na Unicamp, etc. E isso faz com que haja até gente inadequada, espertinho, que começa até a vender provas no vestibular. Foi desmantelada uma quadrilha agora que estava fazendo prova através de piloto, através de recursos tecnológicos, né? de aparelhamentos, para burlar ou para conseguir a vaga nas universidades. Então, tudo isso gera essa confusão toda. Nós não temos... Você pega um aluno da rede pública, ela disputa com um aluno da rede particular em desigualdade. O aluno da rede particular, geralmente, ele é bem nutrido, ele tem uma família já constituída, estabilizada economicamente, financeiramente, mora em locais, né? O público não, às vezes mora em comunidade aí na periferia, embaixo, em cima das encostas, sofrendo todas as dificuldades da intempérie, né, do inverno, do verão, e não tem aquele conforto e não dá para competir. Então, eu acho que o governo tenta minimizar ou tenta corrigir isso através de cotas. Eu acho que essas cotas têm que ser temporárias, né? E nós temos que melhorar cada vez mais o ensino público, que é o fundamental. Eu vim da rede pública, eu estudei em colégio, na escola primária, secundária e colegial, pública, e vim competir com alunos do Dante Alighieri, do Rio Branco, né, e de outras escolas, e a gente conseguiu ganhar a universidade, passar na verdade com muita dificuldade. Mas na nossa época o ensino público era de melhor qualidade. Se a gente for comparar, sim, né, ao invés da gente ter uma melhoria na qualidade do ensino, a gente teve, na verdade, uma piora, né, na qualidade desse ensino. Vamos falar sobre outra questão. Eu já tive a oportunidade de debater esse tema aqui na TV Assembleia, até contei algumas coisas para o deputado Marco Aurélio, que é sobre a questão da higiene dentro do sistema penitenciário no estado de São Paulo. Vamos lá.
Aqueles que costumam dizer que os presos são sustentados com os nossos impostos, talvez não conheçam a realidade do cárcere em São Paulo. Números oficiais da Secretaria da Administração Penitenciária, obtidos pela Defensoria Pública do Estado, revelam que o governo gastou em média R$ 41 por preso na compra de objetos de primeira necessidade em todo o ano de 2011. Essa quantia representa apenas 0,6% do orçamento estimado por sentenciado de R$ 14.400. Deputado Elson Gasparini, é uma problemática. A gente está falando de sabonete, a gente está falando de absorvente higiênico para mulheres, a gente está falando de produtos de asseio, né? E que existe um orçamento estipulado. Aqui diz o seguinte, que há essa falta, porque como se deve comprar esse tipo de produto por licitação, e são produtos que podem estragar porque tem uma certa validade, acaba havendo essa falta dentro do sistema penitenciário. O senhor acha justo, dentro do sistema penitenciário feminino, por exemplo, uma mulher não ter absorvente higiênico e usar um miolo de pão para suprir essa falta? Não, está horrível. O sistema penitenciário no estado de São Paulo, nacional, é terrível. Agora, veja bem, é muito importante que a gente analise o seguinte, do jeito que está, um preso custa no estado de São Paulo, para o governo, quase R$15 mil por mês. Quase R$15 mil por mês. Então, tem muita coisa errada. Agora, começar do seguinte, num presídio que cabe 700 presos, tem 1.500. É uma superlotação. E o que eles fazem lá dentro? Tudo bem, nós temos que ficar preocupados com o papel higiênico, com isso, com aquilo. Claro. Mas e o que faz durante o dia todo? Nada, não tem um programa de recuperação. Tinha que ter dentro, eu defendo, nos presídios, escolas profissionalizantes. As ETECs, por exemplo, seria muito bonito. Então, a pessoa aprenderia uma profissão, ia aprender uma profissão no tempo que ele tem ali, que está preso, né? E já iria produzir, e o dinheiro que ganhasse ia para a poupança dele ou manda para a família aqui fora. Claro. Além disso, outra grande vantagem, ele sairia com uma profissão. Mas hoje não há qualquer previsão, a pessoa fica ali 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando sai está pior do que entrou. Mas isso tinha que ser objeto de lei, porque a gente conhecendo o sistema penitenciário, o preso quando está dentro do sistema, ele é bom para o empresário, para fazer bola, pregador de roupa, né, para fazer oficina de costura, e quando ele sai do sistema, o empresário não quer. Não, mas são ele poucos... Ele está fora... São poucos os casos em que está se fazendo isso. Mas em Franca, por exemplo, claro. Pelo que eu sei, é uma fábrica de calçados que fez um convênio, então tem cerca de 30, 40 presos que faz isso. Garantir a mão de obra, garantir o trabalho depois que sai. Exatamente. Olha, CDP 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, eu estou rindo porque é um absurdo. Nenhum dos 2.200 presos recebeu papel higiênico durante todo o ano de 2011. E no CDP feminino de Franco da Rocha, eu dei o exemplo do absorvente higiênico, cada presa recebeu 7 absorventes íntimos, menos de 1 por mês, isso para o ano. Deputado Jorge. Então, acho que isso é um ciclo vicioso, viu? Isso aí vai agravando mais. Porque o governo, a teta governamental, ela pode ser grande. Mas daqui a pouco tem muita gente mamando. E os presos são um peso. Eles dão despesa, né? E além de dar despesa, eles não têm a correção. Nosso sistema penitenciário, como falou o Gasparini... Mas vivendo sem papel higiênico, sem absorvente íntimo, também não vão ter essa correção. Exatamente. Imagina então, o tratamento eu chego lá. Do jeito que está aí, o governo não consegue comprar mais nada. Porque cada vez aumenta o número de presos, porque a violência aumenta, porque não controla a bebida alcoólica, não controla o crack, a droga, não controla as armas que matam, numeração raspada, que dá para a polícia pegar. É fácil fazer as blitz com desarmamento, não tem dificuldade, eu não vejo essa dificuldade. Você vai nos Estados Unidos, tem aquele episódio no leste dos Estados Unidos, o Obama foi lá, chorou e disse que eu quero mudar isso aí. E está pegando leis antigas ou quer
implementar uma lei para diminuir essa circulação de metralhadora. E agora, voltando ao nosso presídio, não tem laboterapia. O preso tem que trabalhar, ele tem que sustentar a família, senão o filho dele vai lá no cruzamento, a esposa tem que trabalhar no local, abandona os filhos vão para o cruzamento, vai ser o quê? Esses menores que estão nos cruzamentos, pedindo lá uma esmolinha, tem o pai e a mãe de rua que vai comprar drogas, essa criança vai para a FEBEM, vai para o presídio se a polícia não matar antes. E nós temos que cuidar. Então tem que tirar esses garotos, tem que incentivar os presos a trabalhar. Esses convênios com as empresas, eu acho saudável, porque ele faz as bolas, e tem que fazer carteira escolar, tem que fazer esses produtos todos, ajudar o governo, né? Porque eles estão comendo o dinheiro dos impostos da população. Eu acho que esse é o caminho, fazer laboterapia e fazer com que eles trabalhem e sustentem a sua família, inclusive. O governo questiona, o deputado Marco Aurélio, os dados, né, da Defensoria Pública, mas informa também o que eu disse antes na questão da licitação e ainda diz que há produtos de higiene nos almoxarifados das unidades prisionais. Como acontece com as escolas, hoje cada escola recebe uma verba, né, para pintar, para cuidar, tem a sua manutenção. Por que não fazer isso também com as unidades prisionais? Os deputados podiam pensar nesse novo modelo, até para a compra desses produtos de primeira necessidade. Uma da gravidade da coisa é a negação por parte do Estado. Quando nega, você não reconhece o problema. Quando você, pelo menos, confirma o problema, significa que você está querendo solucioná-lo. Quando nega, o que é o caso, você não quer solucionar. Veja aqui, por exemplo, eu tenho um dossiê sobre a questão penitenciária. Isso aqui que você falou do CDP de Guarulhos. Ali, isso. Entendeu? Você vê aí presos com as pernas para fora, não tem onde colocar preso. Que é a superlotação, foi destacada pelo deputado Nelson Gasparini. Quando você prende, por que existe o sistema penitenciário? Para cumprir 3 funções. A primeira função é retirar a pessoa da sociedade que não está em condições de viver com os demais. Se ele ali permanecer, os demais passam risco. Segunda questão é a punição, que a pessoa tem que receber uma determinada punição pelo que ele fez. E a terceira é a recuperação. E nesse terceiro, o Estado de São Paulo não cumpre a sua função. Aí, esse assunto hoje ele é muito pertinente, porque a gente vê televisão, o PCC e tal. Você deve estar perguntando, como é que o PCC se mantém? Como é que ele amplia essa facção? Por que ela consegue se manter? Sabe por quê? Porque quando o Estado não dá para o preso o mínimo necessário, não dá escova de dente, não dá papel higiênico, não dá absorvente, e o preso entra lá, sabe qual é a única alternativa que ele tem? Das duas, uma. Ou a família supre, que em alguns casos supre, ou ele vai ser obrigado a receber isso de uma facção. E essa facção chama-se PCC. E é de graça. Ele recebe isso gratuitamente, com a obrigação de depois pagar a dívida em forma de assassinatos, de esconder alguns objetos, celulares. Quer dizer, e assim o PCC vai se fomentando. Ou seja, a ação que o governo do Estado de São Paulo faz amplia a força do PCC. É por isso que está com essa força toda. Então, ou o Estado toma para si, reconhece esse problema, inverte a história, ou nós vamos brincar de fazer segurança do Estado de São Paulo. Eu estou dando essa informação para que as pessoas tenham conhecimento, né, dessa situação, porque todo mundo fala realmente que o preso vive uma boa vida, vamos dizer assim, dentro das penitenciárias, e a realidade não é bem essa. Vamos falar de educação de novo, né? Uma pesquisa do IBGE mostra que quase metade da população com 25 anos ou mais não tem o ensino fundamental completo. Vamos lá. Tá aí, esse percentual representa 54 milhões e 500 mil brasileiros. O índice é mais baixo em áreas rurais, onde 79,6% dos brasileiros nessa faixa etária não terminaram o ensino fundamental. Entre a população urbana, a taxa é de 44,2%. Surpreende esse dado, deputado Jorge? O senhor achou que mais pessoas tivessem terminado aí, concluído o ensino fundamental no país? Eu acho, surpreende sim. Eu acho que 54% é muito alto para um país como o nosso. Esse país é um país muito rico. É um país que tem recursos naturais. Esse país resistiu a saques, né, da colonização, levaram o ouro para o Brasil e tal, e ela continua e mantém de pé. E eu acho muito estranho, nós temos esse alto índice
analfabetismo, né? Dessas pessoas que não têm essa cultura, porque daria para investir. E quando você investe na educação, isso não é gasto. Investir na educação é investimento, não é gasto. E o governo tem que dar educação à população, preparar os cidadãos a ser um país forte, um país com gente que pensa, né? Senão estamos vivendo e convivendo o que está aí. Eu acredito que esse alto índice podia ser diferente, né? Não pela riqueza que tem o nosso país, pelos recursos naturais. Aqui tudo que se planta, se colhe. Aqui não temos vulcões, não temos terremotos, não temos deserto, não temos nada. É um país que, se nós apostássemos na agroindústria, nós estamos exportando alimentos para o mundo inteiro que está passando necessidade, passando até fome. E a gente tem a população mais solidária, né, e criativa do mundo, eu sempre falo isso. Os senhores foram prefeitos. O deputado Marco Aurélio foi prefeito de Jacareí, o deputado Elson Gasparini foi prefeito de Ribeirão Preto. Os senhores notam que há uma certa dificuldade de parcerias? Por exemplo, acho que a educação tem que ser uma coisa conjunta. Governo federal, governos estaduais e governos municipais. Quando administrando a cidade, o senhor sentiu essa dificuldade? A educação poderia ser melhor se houvesse essa união, deixando a questão partidária de lado? Quando fala união, você faz parcerias que têm que ser boas para ambos os lados. Quando eu entrei para prefeito de Jacareí no ano de 2001, havia um convênio de Jacareí com o Estado de São Paulo para merenda, ou seja, Jacareí pagava a merenda para a escola estadual e o Estado repassava o valor. Detalhe, a merenda custava 89 centavos e o Estado repassava 6 centavos. Depois, quando eu fui brigar, eles tiveram a cara de pau de dizer que ia passar para 9 centavos. O que eu fiz? Eu rompi o convênio. Quer dizer, então, quando você fala em convênios... E acabou arcando sozinho. Não, e o Estado banca. Então, o que acontece? Quando você fala de convênios, tem que ser convênios sérios. Você não pode passar o ônus para os municípios, para o prefeito pagar tudo. Se quiser passar para o prefeito pagar tudo, passe, mas passe também as receitas. Agora, eu creio que a educação municipalizada, ela ganha da educação do Estado, porque é uma gestão muito mais próxima. Então, seria ideal que o Estado mandasse as verbas para o município e isso fosse feita a gestão municipalizada, né? Porque isso você tem melhores resultados. No entanto, apesar dessa manchete parecer só negativa, não é só negativa, porque o censo é de 2011, Sim. que traz 49%, quase 50% da população que não tem o ensino fundamental completo. No entanto, há 10 anos atrás, esse índice era de 64%. Então, o quadro não é bom, mas é melhor do que estava antes. Não piorou. Não piorou. Melhorou. É o mesmo questionamento, deputado Elson Gasparini. Concorda com o deputado Marco Aurélio quando fala da municipalização? Porque a gente tem hoje muitos questionamentos, né? A progressão continuada, a evasão escolar, segurança nas escolas, a relação professor-aluno mudou muito. Como é que fica isso? Para resgatar, vamos falar assim, resgatar a escola São muitos pública. problemas realmente nessa área educacional. Agora, o fundamental, esse percentual, quase metade da população brasileira não tem um ensino fundamental, na realidade, essa estatística, ela muda de um estado para o Claro. outro. Se você pegar os estados mais pobres do Brasil, não vai dar só isso, vai dar até mais do que isso, né? Como no estado de São Paulo, acho que é um pouco menos. Mas, na realidade, o que acontece é o seguinte, muitos chegam a frequentar a escola 3, 4, 5 anos e depois abandonam, por vários motivos. O principal é a questão econômica, né? Já vão trabalhar, ou isso, aquilo, afinal, não seguem no ensino. Há uma obrigatoriedade. Hoje, o ensino fundamental, a obrigação é das prefeituras, o ensino fundamental. Então, se um aluno não conseguir vaga nas escolas, é só ir no promotor público, o prefeito tem que arrumar vaga em escola. Essa é a lei atualmente, Sim. Certo? Agora, o que Hoje acontece... nenhuma criança pode ficar fora da escola. Mas quem abandona o ensino, a escola, ele não vai procurar o promotor, porque por algum motivo ele desistiu de estudar. Então, é preciso que realmente haja uma valorização do ensino, da educação, para que a pessoa queira isso e corra atrás disso.
Eu tenho 1 minutinho para cada um dos convidados para falar sobre a manchete de número 4, que a norma obriga cartórios de São Paulo a celebrar casamento gay. Vamos lá. Todos os cartórios do Estado de São Paulo terão de habilitar obrigatoriamente homossexuais para o casamento civil. O Diário Eletrônico da Justiça publicou alterações nas normas de serviço da Corregedoria Geral que aplicam ao casamento ou à conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo, com as regras exigidas de heterossexuais. A medida entra em vigor em 60 dias. É uma boa notícia, sem questionar quem é contra ou a favor do casamento gay, mas garante, né, uma vitória, uma conquista a casais homossexuais, né, deputado Marco Aurélio? Uma grande notícia, porque nós não podemos confundir a questão de fé, de matrimônio, tá, com contrato civil de união de duas pessoas. Casamento em cartório é um contrato civil. Então, quando duas pessoas fazem o seu contrato e uma falta, os bens daquele que faltou fica para aquele que está vivo. No caso dos homossexuais, pela falta desse contrato, os bens iam para a família daquele que faleceu e aquele outro ficar passando fome. Portanto, um grande avanço para São Paulo. É exatamente isso. Pacifica essas decisões judiciais, deputado Elson Gasparini. Eu concordo totalmente com o deputado Marco Aurélio. É isso aí. E é uma conquista realmente, regulariza o entendimento civil entre duas pessoas que querem viver juntos e fazem essa definição em cartório. Então, eu sou plenamente favorável à lei nesse sentido. E a gente tem hoje casais de homossexuais que têm filhos, que adotam crianças, né? E quando acontece isso, muitas vezes a criança que vai ficar desassistida, porque o outro não tem direito à herança, né, do companheiro, por exemplo. Deputado Jorge. Você citou um exemplo que é importante, essa união, né, de duas pessoas. Embora sejam do mesmo sexo, qual é o problema? Aliás, é proibido proibir. Cada um faz o que quer, desde que não invada